Virando o Jogo. Boa tarde, amigos. Chegamos com mais um Virando o Jogo, sexta-feira. Uma sexta-feira que antecede a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e também a decisão, a primeira parte da decisão das quartas de final da Copinha. O Inter, será que subiu no salto? E o Grêmio, será que bagunçou? Para tirar todas essas dúvidas, eu recebo agora 3 grandes amigos aqui no Virando o Jogo para esclarecer para a torcida isso. Então vamos começar com o lado vermelho da massa. Giba Colorado, boa tarde, Giba. Boa tarde, Maurício. Cara, sempre uma honra estar aqui. E a gente sabe que amanhã, 19 horas, contra um Galo que está só pensando no Monumental de Nunes na terça-feira, para ir para a sua segunda final de Libertadores. Que Inter que a gente vai ver? O mesmo Inter que deu um chocolate, né, no time do Grêmio, no Grenal, ou se a gente vai ver um Inter mais, né, com um saltinho que a gente não quer? Será que vem o salto alto aí e um Galo que só pensa naquilo, né? A Taça da Libertadores. Léo Sá. Desculpa, eu tô com a Copa Seg, eu tô já com o Chico, eu tô com o meu adversário, a gente tava falando aqui nos bastidores sobre Copa Seg e tal, e eu já tô pensando nos adversários, Léo. Léo Sá, boa tarde. E aí? Boa Inter tarde. com salto, Grêmio... Boa O que tarde. tu acha? Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Giba. Grande amigão aqui, Chico. Já furei, né? Grande amigo veio... Tá bem lá em Paris, saudades, né? Deu o que ele veio falando, veio as fotos no Insta, bons tempos. Cara, vamos ver, né? Acho que o Grêmio tem um adversário mais acessível impossível, né? Nesse momento de turbulência, esse grande turbulência que vive o Grêmio aí nesse ano. Claro, antes da enchente também, né? Essa questão aí do Renato, mas é o adversário ideal, o Grêmio muito mobilizado com os ingressos, lotar a arena para, acho que vencendo esse jogo amanhã. O Grêmio não briga pelo rebaixamento, mas começa a olhar um pouquinho ali acima para ficar na metade superior da tabela. E o Inter, né, como o Giba disse, pega um Atlético, tá todo mundo pensando já na Libertadores e também na Copa do Brasil, então são 2 focos além do brasileiro, mas o Inter não pode cair nessa armadilha, né, de achar que para o Atlético tá outra prioridade. O Inter também 10 jogos invicto, praticando bom futebol, não dá para achar que vai ser um jogo fácil, até porque é um jogo fora de casa, o Inter tem que entrar mordendo e para não deixar justamente, né, Maurício, que essa coisa do Grenal, do bom momento, da boa fase ali do Roger e tudo não acabe dando aquela, vou ganhar do jeito que eu quero, quando eu quero, porque o Inter está numa briga muito, muito sangrenta aí para chegar no G4 da Libertadores. A gente sabe, né, Maurício, que é muito importante evitar a pré-Libertadores para pré-temporada e planejamento das equipes. O Inter vem praticando bom futebol, é uma coisa que a gente não estava acostumado a falar tanto, mas falar em bom futebol, o reforço europeu, tá, da nossa bancada, que é o cara que mandou assim, tô chegando, vou desembarcar quarta de manhã, a partir disso eu tô on, pode me chamar para qualquer coisa, né? Eu não sei se eu falo contigo em francês, se eu falo contigo em português. Olha. Chico Brust, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com os amigos de volta, né? Mesmo com essa turbulência aí do Grêmio. Feliz de estar de volta. O último que falou em francês aqui anunciou o jogador lá. Griezmann. O Griezmann. Não vou fazer nenhuma Em primeira anúncio mão, nesse né? E anunciou em Fiquem primeira tranquilos que eu não trouxe nenhuma informação de cocheira da França, mas feliz de estar aqui, mas acho que o Grenal... Ele representa um fim de um ciclo para o Grêmio, né? Para mim está bem claro, né? Pelo menos assim, a impressão que eu tenho quando eu chego é de que o gremista que estava em dúvida agora já comprou a ideia da mudança de ciclo e acho difícil o Renato ter clima para permanecer para o ano que vem. Essa é a minha opinião. Pra que esse pessimismo, cara? O Renato pode ficar, acho que tem plenas condições de ficar pro ano que vem, cara. Mas aí Tu renovaria? Tu renovaria? Mas, cara, eu renovaria agora. Alô, Brum, alô, Guerra. Renovem imediatamente. É o melhor técnico do Brasil. Renato Portaluppi para 2025. A torcida do Grêmio ama o seu ídolo como técnico. Bom, o Giba tá ali já com o papel e a caneta na mão só para renovar.
Chico, mas é até interessante tu falar em relação a fim de ciclo, a essa situação do Grêmio, porque, para quem não sabe, o Chico estava em compromissos profissionais fora do Brasil, e tu que chegou, né, na quarta-feira, já alguns dias depois do Grenal, qual foi a tua sensação, qual foi o teu feeling assim, em relação ao Grenal, do que aconteceu, se o Inter foi melhor, se o Grêmio foi a mesma coisa de sempre, se o Grêmio deixou de ganhar? Qual foi o teu feeling em relação ao Grenal? Eu acho que o Léo tocou num ponto que é importante ali, que é o que vem pela frente, que é a questão da mobilização. A primeira impressão que eu tenho ao chegar, né, é de ver um Grêmio, a instituição mobilizada, né? Eu vi vídeos de conselheiros, eu vi vídeo do Celso Rigo chamando a torcida para sábado, né? Entendendo que o momento, né, requer um cuidado, embora pequeno, né? Então, acho que o Grêmio não sai do trilho no sentido de se perder e correr um risco de cair ou coisa do tipo, né? Acho que o jogo de amanhã vai simbolizar essa tranquilidade para o Grêmio, né? Acho que o Renato tem total condição e competência para organizar o time de forma a ganhar de forma relativamente tranquila amanhã. Mas a impressão que eu tenho com os gremistas que eu falo é essa, de que a paciência acabou com o Renato, mesmo para os mais renatistas, assim, né? Eu acho que a coletiva ainda foi pior do que o jogo, né? O jogo foi ruim, é verdade, né? Pro gremista, mas a coletiva, né? De novo sem dar explicação, de novo botando a culpa no imponderável, na enchente, mas, Chico, não ter cara. Na boa, eu acho que o Renato, a gente já conversou várias vezes sobre isso, Maurício, eu acho que o Renato, ele não sabe por que ele ganha, e pior, ele não sabe por que ele perde, cara. É verdade. Né? E a gente percebe, assim, ó, que o Grêmio teve 10 minutos no Grenal, né? Que a gente ainda reverbera o Grenal, né? Mas o Grêmio teve 10 minutos de ocupação de espaço no Beira-Rio, né? Levou o Inter acuou o Inter. E, cara, o Roger fez 2 mudanças, trouxe um pouquinho o Bruno Henrique para trás, para ajudar na marcação do Rômulo, e o Internacional voltou a ter comando do jogo. Parecia fácil pro Roger, né? Cara, mas foi assim, exatamente, o termo é esse, foi de uma facilidade pro Roger organizar o Internacional, que depois o que aconteceu? O Grêmio deixou o primeiro tempo, era para ter sido uns 3-0 tranquilamente, o Marquezinho foi o nome do jogo do Grêmio. O Wesley entrava como queria, isso que o Inter nem atacou pelo lado do Mike, que era o ponto que os gremistas tinham mais dúvida, né? Será que o Mike vai dar conta do recado? Eu particularmente acho assim, ó, a gente está falando de Grêmio, de Inter, eu acho que a chance do Inter ser campeão brasileiro é a mesma chance do Grêmio cair. Concordo. Pequenas. E olha, matemáticas, né? Só matemática. Tá falando um colorado que gostaria muito de ver, não pela instituição Grêmio, tá? Mas pela arrogância do técnico Renato, que falou que o Grêmio na mão dele não cai, né? É óbvio que eu, como colorado, quero que o Grêmio, né, se dê mal. Mas, cara, a arrogância do Renato lembra muito a arrogância do Pífero e do Carvalho em 2016. Acho que são 2 discussões que são diferentes, né, Maurício, né? Chico, Giba, acho que desde sempre que eu venho aqui, acho que eu sempre, até meio que fico repetindo, mas acho que são 2 coisas diferentes. Acho que uma coisa, como o Chico falou na abertura, de que o ciclo do Renato talvez tenha se encerrado, né, melhor para ele, para o Grêmio. Tu vê que o Renato está de saco cheio, né, a própria questão das coletivas, que o Renato às vezes sempre dava uma resposta e tal, mas ele perdeu a leveza. E claro, quando você não ganha, não tem como tirar onda, ter aquela coisa mais bem-humorada, está uma coisa pesada, né, pelo ambiente. Mas e aí? Vamos concordar, digamos, que a maioria pensa que o Renato já encerrou o ciclo, é melhor para ele, para o Grêmio, que eles fiquem um tempo aí separados, né? Não muda nada na questão da idolatria, mas e aí, quem vai ser o próximo? Porque não adianta só, tudo bem, Renato tem que sair, mas quem é que vai chegar? Porque não adianta você tirar o Renato e colocar um técnico que não é melhor do que o Renato. E aí é uma questão que eu sempre falo que é uma decisão da diretoria, porque o Renato, pro bem e pro mal, ele é um escudo. Tanto é que a gente está falando aqui, com as coisas dão errado, a gente fala do Renato, fala da coletiva, nenhum fala. Depois que a gente fala do Guerra, fala do Bruno, e quando se sair o Renato e chegar um outro nome que não seja um nome ali da aldeia, um Tite, alguém identificado com o Grêmio, um histórico no clube, o Guerra e o Bruno vão assumir essa bronca, porque vai ser uma responsabilidade deles, e eles vão querer receber esse fardo, digamos assim, porque com o Renato no comando é uma coisa confortável, porque
Quando ganha, porque o Renato é o cara. Quando perde, é porque o problema é o Renato não treina, o Renato dá folga, o Renato tá de saco cheio. Então, acho que são duas discussões diferentes que tanto o Grêmio, né, os torcedores e a direção, eles precisam se decidir. Tudo bem, eu não quero, talvez não se queira mais o Renato, mas não adianta só trocar por trocar, porque se vier um treinador pior, pode ser um problema até porque o ano que vem, né, tem toda essa questão que o Grêmio quer ser octa gaúcho, quer se reformular, provavelmente vai jogar a Copa Sul-Americana, né, quem não cai joga a Copa Sul-Americana, é um torneio importante, claro que não é Libertadores, mas enfim, são duas discussões que o Grêmio precisa ter, né, se o Renato encerrou o ciclo e se, ok, encerrou o ciclo, quem deve ser o técnico, qual a característica, como que o Guerra e o Brum, não sei, estão dizendo até que o Brum também não vai ficar para o ano que vem, enfim, mas para o presidente Guerra, que tipo de decisão ele vai tomar? Né? Mas isso está caindo de maduro, né, Léo? Existe um nome que é consenso tanto para a torcida de Grêmio, de Internacional, que está pronto para assumir o Grêmio. E o nome dele é Celso Juarez Rotti. Pronto, é unanimidade. Nem torcida do Grêmio, nem torcida do Inter gostam dele. Então, cara, tá aí o nome para o octa do Grêmio, Celso Juarez Rotti. Mas é interessante o que o Léo falou, que o escudo muda de mão, né? Um escudo que hoje é do Renato, que protege tudo, muda de mão e vai para o Guerra e para o Brum, que talvez a torcida, e aí o Chico pode falar melhor, talvez a torcida não tenha essa confiança de que, e aí vamos usar, né? Vamos iludir isso, que não saiba usar o escudo, né? Que não saiba proteger, que daqui a pouco vem uma bola por baixo, tá o Guerra e o Brum com o escudo para cima. Entendeu? Então, eu não sei. O torcedor tem esse sentimento de que sai o Renato, acabou a proteção? Não, eu o que me preocupa, e assim, os torcedores que eu converso, né, o que me preocupa mais do que o mérito, a discussão do mérito do Renato sair ou ficar, é que me parece, vendo de fora, que nem dentro do Grêmio se sabe isso ainda. Parece que o Renato que vai decidir lá, quando acabar o ano, quero ficar, não, daqui a pouco não, né? Parece que não há um planejamento certeiro sobre isso. Então, tem alguns jogadores que a gente precisa saber se fazem parte do projeto do ano que vem ou não, que estão no Grêmio, né? Que eu, particularmente, acho que não podem mais fazer parte. Que a gente já deveria, nessa reta final, a partir de umas 2, 3 vitórias que a gente faça agora, começar a tirar do time, botar uma gurizada a jogar, né? Colocar jogadores que vão, certamente, no futuro, render mais, né? Eu acho que o Grêmio, o que me assusta às vezes os clubes fazem isso, né? Eles blindam, assim, já sabem que vai sair o treinador e não externalizam, ok? Mas não me parece que seja o caso, né? Não se sabe se o Renato vai ficar ou não, nem o Guerra eu acho que sabe hoje. Eu acho que o Renato fala em coletivo e eu acho que é real isso. Ele fala assim, quando acabar o ano a gente vai ver. E não pode ser assim, o futebol, né, precisa de profissionalismo, né? A gente precisa planejar todo o ano que vem a partir de agora, e não só o treinador. Até porque o planejamento de 2025 não começa depois da última rodada em dezembro, Exato. Começa agora, outubro, novembro. E entra um treinador com outro perfil, com outro estilo de jogo, que gosta de outro tipo de jogador, e aí tu vai estar com todos os jogadores que o Renato queria ficar. E o campeonato acaba ali dia 8 ou 9 de dezembro, então Acho digamos, que vai ter uma prorrogação, digamos que o treinador não fique. Aí tu vai até contratar o treinador, que é período de férias, verão, o pessoal vai pra praia, Natal, o cara chega aqui, antes do Natal se apresenta lá no início do ano, e em 2 semanas já começa o gauchão, e aí? E se for uma ruptura em termos de estilo de jogo, de conhecer o ambiente, ainda mais se for um cara que, tem que botar um cara de novas ideias, um cara da nova geração, mas você conhece aqui, tudo bem, o cara de novas ideias, moderno, não sei o quê, mas aí empata o primeiro jogo no gauchão, já vira pressão no cara. Então. Cara, e o Mancini tá por onde? Wagner Mancini tá onde? Tá no Goiás. No Goiás, né? Vai subir o Goiás, cara. Grande oportunidade de retornar ao Grêmio, né? Olha, eu acho que eu prefiro o Rotti hoje. Tipo assim, eu só te dei alternativas boas, né, Chicão? Só nome consagrado. Só nome campeão de Libertadores. Só nomes que ganharam taças, cara. Vamos fechar no Rotti, acho. O Rotti pelo menos é campeão da Libertadores, né? Mas o que me chama a atenção em relação ao Grêmio também é a questão da sombra, né? Aquele fantasminha na memória. Porque tiveram declarações do Renato que quando voltasse para a Arena ia melhorar o futebol, tudo ia dar certo. E, enfim, Renato tentou iludir o torcedor, não conseguiu. Foi jogar contra o Criciúma, que era um jogo que, na teoria, o torcedor estava confiante de que teria uma vitória, perdeu. Esse fantasminha da vitória, da derrota para o Criciúma,
não assombra para esse jogo contra o Atlético Goianiense? Eu acho que qualquer fantasma assombra, né? Mas assim, para quem tem aquele ditado, né? Para quem está se afogando, qualquer jacaré é tronco, né? Eu tenho que me agarrar nos jogadores que estão, no treinador, né? Mas, é claro, a torcida não tem confiança nesse momento, né, Borba? Eu acho que todo mundo está um pouco receoso, né? Mas como eu falei, o que eu sinto, assim, ao chegar, né, vindo de fora, é uma mobilização institucional, né? Tu vê conselheiros falando, vídeos, gente gravando vídeo, né? Jogador, conselheiro, Celso Rigo, vamos lotar a arena. Então eu acho que esse penso para esse jogo está correto, né? De entender a importância, porque imagina se o Grêmio perde para o Atlético Goianiense, aí a água bate no queixo, né? Mas eu acho que o problema não é o jogo do sábado. Concordo. Porque esse jogo é 3 pontos, pode computar. 3, eu não vou nem ver o jogo, cara. Eu vou ver Barcelona... Não dá pra secar, né, Não Gil? tem, cara. Pô, aí eu exagero. Barcelona e Real Madrid eu vou ver às 4 da tarde para me aquecer para ver o jogo do Internacional às 19 horas. O que acontece, o que eu vejo, é que assim, é óbvio que é 11 contra 11, pode acontecer de tudo. Entretanto, o Grêmio tem material humano muito melhor do que o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense está remando, a diferença para se tirar é muito grande. Só que eles estão chegando como franco-atiradores, eles não têm nada a perder. Jogando no ataque para ganhar, para fazer ponto, quem tem a perder é o Grêmio. O Grêmio que precisa propor o jogo. Eu acho que o Grêmio tem condições de propor um jogo, né, de alto nível e de ganhar com muita facilidade, né, o jogo contra o Atlético Goianiense. Entretanto, o que passa a ser complicado para o Grêmio é o restante da tabela, que tem confrontos diretos com Juventude, com Fluminense, com Corinthians, né, com Atlético Paranaense. Então, são jogos muito mais difíceis e que talvez o emocional do Grêmio, o Renato já naquele final de festa, aqueles jogadores que já sabem que não vão ficar, os Reinaldo da vida, o Soteldo e tal, dizer, quer saber, vamos apertar a tecla Ctrl F, né, e... Ctrl fui. Eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense só vai ser um problema se o Grêmio não ganhar. Acho que são 2 jogos que o Grêmio acho que define a sua questão do rebaixamento, que são os jogos em casa, tem com o Atlético Goianiense e com o Juventude com confronto direto. O Juventude está num viés de baixa, aí muitos jogos sem ganhar e pode estar entrando nessa briga ali junto com o próprio Criciúma, o Vitória. Acho que nenhum dos grandes vão cair, mas toda vez que eu falo isso cai, então não sou a melhor pessoa a falar. Mas assim, eu acho que se a gente olhar também o copo meio cheio, o Grêmio tem a 5ª melhor campanha do segundo turno. Né? O campeonato não é bom, mas o Grêmio no segundo turno ele teve um melhor desempenho, né? Mesmo tendo perdido, né, para o Criciúma e tendo perdido aquele jogo para o Atlético Mineiro, né, que foi o primeiro jogo da Arena. Então acho que é um Grêmio que tem apresentado o melhor desempenho em relação ao primeiro turno, até porque pior seria impossível, né? O Grêmio estava na zona de abaixamento. Mas é um time que é muito instável, segue com os problemas defensivos e tal. Mas esse jogo contra o Atlético Goianiense, acho que o presidente do Atlético Goianiense faz umas 2 semanas, o Watson, ele falou em coletiva, né, o Watson Batista, nosso time já caiu, mesmo que não matematicamente, o foco ano que vem, então o próprio Atlético Goianiense está fazendo ali laboratório, está testando, ver quem fica, quem não fica e tal, então acho que é um jogo que, claro, como falou o Giba, pode ser um adversário que não tem nada a perder, os jogadores querem provar, querem continuar no ano que vem, ou até mesmo de ir para um outro clube da Série A, quem lá, por exemplo, tem o Shailon, que é um bom jogador e tal, que está sempre especulado nos times daí maiores da Série A, então... O Campbell, aquele costarriquenho, né, que é veterano, mas daqui a pouco pode conseguir um contrato melhor. O Hurtado, né, também, que é um bom jogador. Mas o que me chama... O problema, o jogo contra o Atlético Goianiense só vai ser um problema se o Grêmio não ganhar. Aí sim, pela sequência, falou o Giba, tem Fluminense e Palmeiras fora na sequência. Se o Grêmio não ganhar esse jogo, aí sim pode estar dando chance para o azar. Mas eu acho que ganhando do Goianiense e o jogo, o confronto direto contra o Juventude na Arena, são as partidas que vão definir definitivamente, né, vão definir o destino do Grêmio no campeonato. Eu vejo alguns detalhes desse jogo do Grêmio contra o Atlético Goianiense que podem apimentar o confronto, né? Será que o Renato vai ter a coragem de sustentar o Reinaldo na lateral esquerda? Né? Porque o Reinaldo ele fica fora do Grenal por uma suspensão, não foi por lesão nem nada. Será que ele vai tirar o Mike e devolver o Reinaldo? E a partir de que momento que o Grêmio tem que fazer o primeiro gol? Porque talvez ali, se com 15 minutos o Grêmio não faça o seu gol, e aí o Reinaldo erra um passe, ou o Atlético Goianiense chega com algum perigo, em algum lance fortuito, né? A torcida pode vir contra, né?
Outra coisa é que quando a gente fala dessa mobilização, né, que é quase um pacto, né? Não tem a palavra pacto, mas essa mobilização talvez aqui para nós, da aldeia, fique claro que quando entra o pacto do torcedor, conselheiros, tira o treinador, é porque o treinador já não faz mais parte dos planos. Né? Mas tem um paradoxo aí, talvez o Chico possa analisar melhor. Eu não sou analista do Grêmio, né? Claro, quando tem jogo do Grêmio eu vejo, né? Dou aquela secadinha básica, enfim. Mas tem um paradoxo aí, cara. Se não fosse o Renato, o Grêmio estaria na zona de rebaixamento. E ao mesmo tempo, o Grêmio está mobilizado ainda porque tem o Renato. Então, olha o paradoxo que o Grêmio, a instituição Grêmio tem. Porque se tirar o Renato agora, eu até acho que se ele perde, minha leitura, tá? Se o Grêmio perde contra o Atlético Goianiense, não vai acontecer, mas se perde, eu não duvido que ele peça as contas, cara. Porque daí ele vai vir com aquele papo de, não consigo remobilizar o grupo, as enchentes, os pets, né? Aquele papinho todo de conversa mole, claro, as enchentes, ninguém aqui está menosprezando as enchentes, né? Mas, cara, já deu esse papo, já deu. Já teve muitas rodadas depois das enchentes. O Grêmio foi realmente o mais prejudicado, mas, cara, o Grêmio tem elenco para jogar mais do que está jogando. Fato. Né? E o paradoxo tá indo mal com o Renato, mas estaria pior sem o Renato. Acho que isso resume tudo, né? Que está ruim com o Renato, está ruim, mas poderia estar pior. Pior sem ele. O Grêmio passou por isso no ano que caiu, né? 2021, Demitiu o Renato, então acho que isso aí está fora de cogitação. Acho que nem o mais anti-Renato quer que o Renato saia agora, né? A gente tem que pensar para o ano que vem, aí melhorar o prognóstico para o próximo ano, porque... o Grêmio teria que fazer quantas contratações para ti, Chico? 10, 12? Olha, eu acho que umas 10 contratações, por aí. Que depende de quem sai, né? Eu acho, por exemplo, o Giba falou no fim do ciclo do Soteldo. Acho que é um jogador que seria útil. O Reinaldo não, por exemplo, né? Mas o Soteldo é um cara que seria útil. O Grêmio tem, acho que a grande prioridade do Grêmio é o defensivo, zagueiros, laterais, porque o João Pinto caiu de produção, o Fábio dizem que vai se aposentar, o Reinaldo dizem que não vai renovar, o Mike não tem condição de jogar com um time como o Grêmio, acho que também é um jogador que ou não renova ou, enfim, negocia. Questão dos goleiros, aí o Grêmio tem 3 goleiros, mas nenhum deles é grande confiança. O Bahia... Acho que o problema, continua o grande problema do Grêmio é o sistema defensivo, porque o Grêmio do meio para frente faz gols, joga, vai continuar o Braithwaite, tem Cristaldo, tem o Monsalvo mais adaptado, o Aravena adaptado. Talvez ter que contratar um outro ponta, né? Porque tem a questão do Soteldo, do Pavão, que, enfim, são jogadores muito caros. O Diego Costa também não vai ficar, tem que dar sequência para o Arezzo para ver se ele confirma. Né? Natan, que surgiu muito bem, mas perdeu, também ficou meio sumido. Acho que o problema do Grêmio é do meio para trás. Claro, que reforçar também ali o meio para frente, mas o problema do Grêmio desde o ano passado é um time que faz muitos gols, mas leva muitos gols. O Grêmio só não foi campeão brasileiro no passado porque é um time que levou 55 gols e continua levando muitos gols. É muito fácil chegar na área do Grêmio, porque não tem mais aqueles zagueiros ou aquele volante que faz a proteção. E claro, às vezes o goleiro, né? Embora o Marquezinho tenha jogado bem no último Grenal, acho que o sistema defensivo do Grêmio é o grande calcanhar de Aquiles da equipe. Em relação aos goleiros, o Grêmio tem a volta do Grando, de empréstimo do Cruzeiro, e eu não lembro se o Adriel está emprestado, que o Bahia ele formulou uma lista de dispensas, né? Basicamente entre colorados e gremistas, né? Depena, Vitor Cuesta, Adriel. São os nomes, os maiores nomes da lista. Então, o Depena eu acredito que vai para o Nacional. Né? O Cuesta não serviria para o Grêmio, não? O Cuesta? Para o Grêmio. Eu prefiro o Tassiano, se vocês mandarem lá, eu quero de volta. Saudade do Tassiano. E aí, o Tassiano jogava bem na zaga, cara. Não, Tassiano servia de qualquer coisa, né? Jogava bem na zaga. O Tassiano pega em qualquer, até no gol, eu acho. O Tassiano, tu via, era lateral, daqui a pouco era volante, daqui a pouco era meia, tava de centroavante fazendo gol. O Tassigol, e sempre subestimado aqui. Mas eu não gostaria do Cuesta no Grêmio, eu acho que... Só uma pergunta, um pensamento intrusivo, assim, intrusivo demais, eu acho. Isso aí não... Eu acho que uma contratação para o Grêmio, que seria essencial para o ano que vem, é de um primeiro volante. E um primeiro volante ao estilo Fernando do Inter. Porque a gente tem que fazer o comparativo dos dois lados. Eu acho que o Grêmio precisa desse primeiro volante.
porque, querendo ou não, o sistema defensivo do Grêmio no ano, pelo menos para mim, ele começa a ruir, por incrível que pareça, depois que o Carbajo vai para os Estados Unidos. Depois que o Carbajo sai da parceria com o Vila Sante, o Grêmio começou a perder meio campo. Então, eu acho que essa posição o Grêmio é muito carente e não achou ainda o jogador. E se desenhou o Dodge como esse jogador, o cachorrão ali, o cão de guarda, mas ele não é, né? Ele sai muito também. Ele é um segundo homem também, o Dodge, na minha opinião. Assim. O Dodge... Falta aquela figura do... O Dodge no Santos e no próprio Fluminense, né? Ele tinha características mais de segundo homem ali do meio campo do que de primeiro, do que o cão de guarda. Não, mas não dá para considerar o Dodge uma solução. Acho que o Dodge pode ser um bom reserva, entra ali no segundo tempo para fechar a casinha ou para um outro jogo mais específico. A gente tem que lembrar que o Dodge foi rebaixado com o Santos. Não dá para os caras ser a solução do meio campo do Grêmio. Acho que a gente precisa de um 5 que tenha mais estatura, mas que saiba jogar até para liberar o Vila Sante, porque o Vila Sante primeiro é um desperdício. Porque aí ele e o Dodge concorrendo para um monte de lado e fica um buraco no meio campo e aí, repito, é muito fácil chegar na área do Grêmio, porque o meio campo é um buraco e os zagueiros também têm essa característica há muito tempo no Grêmio, são zagueiros que tentam antecipar, então também eles saem muito, eles não ficam na sobra. Né? Tem, por exemplo, quando o Jeromel e o Cano estavam no auge, eles conseguiam antecipar o atacante, eles ganhavam na força, na velocidade, agora eles ficaram mais velhos e os zagueiros não tem essa qualidade, nem o Rodrigo Eli, nem o Gemerson, né, o Gustavo ali é um jogador que tem altos e baixos, né, mas também está no momento de baixo. Então acho que o Grêmio tem que reforçar o sistema defensivo, não só em nomes, mas no sistema de jogo, com o Renato ou sem Renato. Acho que esse sistema defensivo do Grêmio há muito tempo não funciona. Característica de jogador. O jogador tem que ter um brutamonte na zaga e algum mais técnico, né? E aí... como o Léo falou, o Eli e o Gemerson, eu acho que não conseguem casar. Eles não conseguem casar. Não dá liga. Por mais que os dois tentem, e aí tem até o Rodrigo Caio, que... Né? Rodrigo Caio... Quem? O Rodrigo Caio... Não, tá ali. Se tu entrar no site do Grêmio lá, olhar o elenco, Rodrigo Caio tá ali. Essa daí é um atestado, assim, ó, de que o Renato, dos desmandos do Renato... Porque é um ex-jogador, gente. Não dá. Nada contra a pessoa. Um cara espetacular, que teve seu melhor momento no Flamengo, o espetacular de 2019, que ele era soberano. Mas, cara, ele lesionou, fez uma lesão muito grave que realmente tira a competitividade dele. Não estou dizendo que ele não seja uma boa pessoa, não. Só que, cara, o futebol exige outra coisa. E eu vou respeitosamente, né, sobre a consequência até de ser expulso do programa, né, vou não concordar com a tua afirmação dos zagueiros, porque eu acho que no futebol moderno, os times que não têm zagueiros, e longe de... não é cudesismo isso aqui, tá? Mas hoje os zagueiros passam a ser válvulas de escape quando os sistemas estão bem alinhados. Basta a gente olhar o jogo que teve na quarta-feira do Real Madrid. O Real Madrid toma 2 assim ao natural e daqui a pouco vira o primeiro tempo, ajeita as peças e os zagueiros saem propondo o jogo. Cara, eu sei que a gente não tem zagueiros nível Real Madrid, entendo, tudo bem, mas, cara, eu acho que essa estratégia do zagueiro zagueirando e zagueiro técnico, ela funcionou muito nos anos 80, 90 e 2000, mas eu acho que o futebol de hoje, ele exige que o zagueiro seja... Olha o que o Vitão fez numa jogada do Grenal, que ele arranca com a bola dominada, pifa o Wesley que sai na cara do gol. Esse efeito surpresa é que passa a ser diferencial, né? Mas tá tudo bem, se tu gosta, tá tudo bem. O Rodrigo ele jogou no Milan, né? O que a gente sabe é que o Grêmio vai precisar de criatividade e olhar bem o mercado, né? Olhar bem o mercado e aproveitar soluções. Mas, falando em soluções, tem um recadinho aqui, então, para olhar melhor o mercado, né? E pode colocar na tela, Mildinho, pode colocar aí, que a Ótica Ferges sempre ofereceu o melhor para os seus clientes e agora você pode escolher e comprar suas armações direto no site. ópticaferges.com.br, desenvolvidos para proporcionar conforto e facilidade para você navegar pelas coleções de armações mais modernas e exclusivas. óticafergens.com.br, a loja online mais fácil de acessar e de comprar sua nova armação.
Fergens, a ótica mais antiga do Brasil. Vamos para um recadinho dos nossos apoiadores e já voltamos com mais Virando o Jogo na sexta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai assim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. O Zafari tem as melhores carnes ali, fazer um churrasquinho. Final de semana propício para isso, né? Sábado é certo que eu vou passar, eu moro ali perto do Bourbon Assis Brasil, é certo que eu vou passar ali e vou comprar, ó. Tava até em promoção, cara. Vazio tava em promoção. Ontem eu fui lá, tava em promoção. Tem meu número, né? Hã? Tem meu número, né? Tenho, cara. Mas tu não vai me expulsar do programa porque eu discordei de ti, né? Não, tudo certo. Então tá bom. Só me Só paga o churrasco, só me avisa o horário ali. Mas tu vai ter que torcer pro Inter. Não. Eu vou analisar futebol. Eu analisar. Eu torço pro futebol. Tá bom, Maurício, eu vou ganhar o grande candidato a ganhar o mau caráter da semana. Depois eu vou ver aqui o Rogério e o Barbosa tem o peso também. O Maurício agora tá no São José, cara. Não faz isso com ele. Vai ficar, os caras São José vão cobrar ele. São José, né? Zeca TV lá. Cada vez mais crescendo. O Maurício vai estar de olho no jogo do... Vai falar depois, né, da Copinha. Já está analisando o seu adversário. Tô de olho na Copinha, mas depois a gente fala da Copinha. Mildinho, coloca na tela para nós aí os confrontos do Brasileirão dessa próxima rodada, 31ª rodada, então, que começa no sábado, né? Lembrando, é um final de semana de eleições, então no domingo não tem futebol, e aí... Rodada começa no sábado, domingo para, segunda-feira termina. No sábado temos confronto de G4, dá para dizer, né? Que é Palmeiras e Fortaleza lá na Allianz Parque. Também no Maracanã, Flamengo e Juventude às 4h30 da tarde. Na Arena do Grêmio, sábado às 4h30, Grêmio e Atlético Goianiense. Lá no Barradão, Vitória e Fluminense. Jogo interessante pro Grêmio esse, né? Vitória e Fluminense. O Grêmio vai ter que torcer pro Fluminense para se distanciar, né? Porque depois dessa vitória contra o Atlético, acho que o Mano conseguiu uma grande arrancada com o Fluminense. Então tem que torcer para... Na Liga Arena, né? Estádio do Atlético Paranaense, sábado 6h30. Maurício, não sei se o Giba concorda, mas esse Atlético desse ano tá igual o Inter de 2016. Começou na ponta, jogando bem, aí as coisas desandaram e o jogo ainda de contra o Fluminense é um jogo de time que cai. Porque os caras tiveram a bola do jogo para fazer 1-0, o atacante erra o gol e na sequência o Cano faz um gol que a bola bate no peito, bate no queixo, não fazia gol, 6 meses a bola entra. É derrota de time que vai cair. Eu acho que vai cair e ainda é o Lúcio Gonzalez, que não ganhou nenhuma desde que assumiu o Atlético Paranaense. Então, esse é um jogo que o empate dá pra gente apostar nas casas lotéricas, porque nem o Diniz ganhou e nem o Lúcio ganhou. Exato. Aliás... Vamos apostar no empate. Desista, hein? Aliás, na quarta-feira... o Diniz foi vaiado, né? O Lúcio chegou como fato novo, né? Ídolo do Atlético, o cara que tem um dos jogadores mais vencedores, né? Como jogador, né? Mas como técnico, já no Ceará ele já foi mal, que o Ceará caiu 2 anos atrás, ele virou auxiliar, agora está tentando apagar o incêndio, mas está botando mais gasolina ainda. Depois que tu terminar a tabela, eu queria fazer uma observação. O Bragantino pega o Botafogo no Nabi Abichedid e eu acho que o Botafogo vai com o titular, depois da goleada contra o Penharol no meio de semana, né? O Botafogo está classificado, o Botafogo está na final. Então eu acho que o Botafogo, até pela proximidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, acredito que vai. Na antepenúltima rodada, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Botafogo, é a final do campeonato. E na última rodada, Botafogo e Inter no Beira-Rio. Penúltima, não? É a penúltima. A última rodada do Inter é contra o Fortaleza. Olha a sequência dele. Mas daí o Botafogo não vai jogar duas. Mas o time que está pedindo para cair é o Bragantino. Só não vai jogar contra Palmeiras na antepenúltima e na penúltima contra o Inter aqui. E o Grêmio não está com esse azar de rebaixado, vocês concordam? Essas coisas assim de bater, né? Acho que o Grêmio nunca teve azar de ser rebaixado. O Grêmio ganhou natural o Grêmio ganhou natural do Fortaleza. Acho que jogou bem contra o Botafogo. Olha, o Botafogo pode ter
pode ter perdido o Brasileirão nesses jogos contra o Criciúma e contra o Grêmio, que jogou em casa e não ganhou. Quer dizer, não jogou no Engenhão, mas tinha um mando de campo. Não, tinha um mando de campo, mas pode ser que tenha E perdido. o Grêmio pega o Palmeiras, pode ser também que se atrapalhe o Palmeiras, né? Já atrapalhou o Fortaleza. Na Arena MRV, 7 da noite do sábado, o jogo do churrasco do Giba, né? Atlético Mineiro e Inter. No Heriberto Wilson, 10 da noite de sábado. Que maravilha, hein? Isso é o jogo da TV? Olha... Não, o jogo da TV é da tarde. O jogo da TV é o da tarde. Não, mas Quer dizer, jogo do pay-per-view, né? É que tem o jogo das 21 horas, né? Ah, não, mas acho que é Vasco e Bahia? Não, aí é na segunda. Não, é na segunda. No sábado jogaram para as 22. Olha, É porque tem aqui os jogos da Série B também, né, com a detentora, daí fazem uma salada. E aí, Criciúma e São Paulo no Mas Heriberto Wilson. eles não entendiam, né? Porque eles podiam ter colocado alguns jogos já na sexta-feira, para não ficar tudo no mesmo dia, né? Tirando os times que tem Libertadores, Sul-Americano. Criciúma e São Paulo é um jogo que poderia tranquilamente ser na sexta-feira, por exemplo. Galo e Inter Grêmio Atlético Goianiense podia também ser sexta-feira. Né? Galo e Inter não, porque o Galo jogou no meio de semana. E aí tem que dar o tempo. Mas eles jogaram na terça, quarta, quinta, poderia jogar na sexta. Até porque terça eles jogam por isso o River. mesmo. Seria interessante para eles. Seria até melhor para o Atlético, ter mais 4 dias. Né? Bom. E eu não precisaria fazer o churrasco também. Faz na sexta. Tu ia ficar assistindo outro. E segunda-feira, então, encerrando a rodada, vai ter Cuiabá e Corinthians lá na Arena Pantanal, que é um jogo que talvez o Corinthians, né, decole e se livre do rebaixamento. E no São Januário, Vasco e Bahia, às 9 da noite de segunda-feira. Bem rapidinho, o meu comentário, se a gente tiver tempo para a gente discutir isso, eu acho que essa rodada é a rodada crucial, porque do 12º ao 18º, a gente está falando de 4 pontos. É 2 rodadas, né? Consolidado Atlético Goianiense e Cuiabá, como 2 vagas, né, que não vão sair, tá? Restam 2. Uma que está a passos largos, eu acho que essa rodada atrás... Mildinho é craque. Não, Mildinho é craque. Né? Aqui mas vai matar. Nessa tabela que a gente está vendo, então a gente está vendo ali do 18º até o 12º, que é o Grêmio, né? A gente está vendo 4 pontos de diferença, tudo pode acontecer. Pode voltar a outra tabela, Mildinho, olha eu de apresentador aqui. Mas assim, ó, os jogos que são bastante relevantes, né, nessa rodada, na 31ª rodada, primeiro, Juventude e Flamengo, para a gente saber qual é o Flamengo que vai jogar para tentar consolidar sua posição de G4 e qual é o Juventude, qual é o papel do Juventude. Ele vai realmente se afastar da zona de rebaixamento. O segundo jogo que eu trago, que eu penso, é Atlético Paranaense e Cruzeiro, né, que é um jogo bem difícil. E, por fim, na tabela, na ponta de cima, Palmeiras e Fortaleza, como tu mesmo disse, que é um jogo... E se vocês repararem, né, lógico, é muito difícil de acontecer, até pelo desempenho recente do Fortaleza, mas se o Fortaleza ganha do Palmeiras na Allianz Parque, é uma diferença de 2 pontos dos 3 primeiros. O Botafogo teria que perder do Bragantino. O Botafogo teria que perder do Bragantino. Mas, de qualquer forma, o Fortaleza se aproxima do Palmeiras. Mas olha a condição do Bragantino, cara. O Bragantino tá lutando desesperadamente por fazer 3 pontos. O Bragantino tem queda livre como o Atlético Paranaense. E é em casa, né? Aliás, esse técnico do Bragantino é um bom nome pro Grêmio no ano que vem. Sem corneta. Não, mas eu falei isso em alguns programas atrás, que uma das minhas sugestões eu vou seria o discordar, Caixinha. porque esse ano ele está muito mal no Bragantino. Eu acho que tu estava no programa quando eu falei. Mas eu vou discordar, assim, acho que esse ano do Bragantino está muito decepcionante, foi eliminado pelo Santos no Paulistão, na Sul-Americana eliminado pelo Corinthians também, na Copa do Brasil foi eliminado, tomou um chocolate do Atlético, tá mal, então um ano tudo bem que perdeu jogadores importantes, mas não é aquele trabalho do ano passado, do Caixinha. Ele só não foi demitido porque é Red Bull, outro tipo de gestão, mas em termos de resultado não seria nenhum absurdo se ele já tivesse caído. Não seria um absurdo, mas eu acho que é um técnico que figura bem. Eu acho, na verdade, que o Caixinha ele precisa de novos ares, tá? Eu acho que ele precisa de novos ares. Diferente do Vojvoda, tá? Porque o Vojvoda, acho que hoje manda no Fortaleza, né? É o Renato do Fortaleza. Mas guardadas as proporções, né? O Renato era o Rogério Ceni e agora virou o Vojvoda, né? Exato.
Então, ele tá, acho que 4 ou 5 temporadas já no Fortaleza e ele manda no Fortaleza, né? Ele pede e o Fortaleza vai lá e contrata. Só que, diferente do Renato, não são os bruxos, né? Ele pede jogador que ele precisa. O Fortaleza, ele faz contratações muito boas. Por exemplo, o Lucero. Tá? O Lucero, que é um centroavante que ele basicamente saiu de graça do Colo-Colo. Quando ele enfrenta o Inter aqui, na Sul-Americana, eu falei, ó, a dupla Grenal precisa prestar atenção nesse cara. Porque o Lucero é um cara que tem características de futebol daqui. É um cara brigador, é um cara que ele tem uma certa habilidade e é um cara que faz muito gol. E eu acho, inclusive, que ele tem mais característica do Grêmio do que do Inter. Porque ele é ruim. Não acho ele ruim. Tem dois centroavantes aí que vão cair de maduro no mercado no final do ano, que é o atacante paraguaio do Cuiabá, né? O Pita, que jogou no Tava de Juventude. bobeira aí, então. Será que o Grêmio vai E cometer? se o Atlético cair, tem o Mastriani, que virou reserva também, cara que metia gol no América, no Atlético também, acho que é um jogador que se cair também, é um jogador para grupo, né? Por exemplo, pega ali o Grêmio, acho que o Diego Costa não vai ficar, né? Então, mas tem o Arezzo, mas pode ter um reserva para o Braithwaite, porque o Arezzo ainda não confirmou. O próprio Inter ali tem o Valencia e Mafaz, o Alário não vai ficar, então daqui a pouco ser um reserva ali do Borré. Cara, seria uma outra vaga estrangeira, mas enfim, são dois nomes aí de centroavantes que vão estar no mercado. Eu vou deixar uma questão para vocês ficarem pensando e já vou chamar o nosso break, que é, o Daverson estava no Cuiabá. O Grêmio deu a negociada, mas aquela negociada, quero, mas não quero. Uhum. E aí o Daverson foi pro Atlético e tá lá fazendo a diferença. Será que o Grêmio vai cometer o mesmo erro tendo o Pita sobrando no mercado? Isso aí a gente responde depois do break. Vamos rodar então aí um videozinho dos nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente volta. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Restaurante Santo Antônio. Restaurante Santo Antônio, tradição e qualidade da primeira churrascaria do Brasil desde 1935, oferecendo o melhor em churrascos e filés. Na rua Doutor Timóteo 465. Teleentrega no 3222-3130. 3222-3130. Chico conhece bem a Santo Antônio, né, Chico? Vou lá hoje. Viu? Aí. Ó. Viu? Acabou. Queria Mas mandar um se abraço. falar no nome do Rogério e do Barbosa, tem desconto, não? Você fala o nome do Chico. Sou- Tem que ver o milagre sou que parça- acontece. Eu queria mandar um abraço para o meu grande amigo, nosso grande amigo Dagoberto Machado, que Ô, Dago. prometeu um churrasco lá no primeiro programa do ano, Maurício. Você estava aqui, inclusive. Acho que você estava. É que se o Inter fosse campeão gaúcho, ou não fosse campeão gaúcho, alguma coisa assim, ele ia pagar o churrasco no Santo Antônio. Minha barriga está esperando esse jantar no Santo Antônio até hoje. Não aconteceu ainda. Que só se eu não fui convidado, mas um abraço para o meu grande amigo Dago Machado, né? E estou à disposição aí para o nosso Agenda churrasco no livre, Santo né? Antônio. Agenda livre. Não, agenda livre, qualquer horário. Pode ser manhã, tarde ou noite. Pro detalhe. Santo Antônio eu estou 100%. Não, a gente abre mais espaço se for necessário. Não sentiu posterior, nada. Não, pro Santo Antônio a gente está sempre 100%. Né? Não, então tá. Tem outras coisas ali que aí, não, aí tu tem que... Sente um pouquinho, não tá com confiança, tem ali... Tem que levar o tudo, né? cachorro na pet. Levar Fazer um a avó testezinho no vestiário, jiu-jitsu, né? peixe pra tomar banho, essas coisas, né? Não, mas o Dagoberto teve um período do ano aí que a gente precisava dar alvará pra ele, né? A gente precisava fazer fazer uma petição. Aí tá formalizar. jurídico. Não, tinha que formalizar. Para ele o convite tinha que ser uma semana antes. Grande abraço pro Dagoberto Machado, nosso grande amigo aí, Baita colorado, narrador. identificado. Cudesista aí. Não, baile. Eu tava aqui no programa, cara, que ele descascou o Cudê, cara.
Grande fã do presidente Marcelo. Grande fã do Marcelo, grande fã do Cudê, Dagoberto Machado, nosso grande zoeira, hein? Ó, Dago, as orelhas estão pegando um pouco. Fazer esse corte eu vou mandar direto para ele. Ele vai me xingar até não poder mais. Mas falando, Dagoberto, falando em Inter, Fernando, no meio da semana, deu uma entrevista falando que foi no sacrifício para o Grenal, tinha condições de 15, 20 minutos, acabou jogando meia hora e sentiu, né? Jogou 10 minutos, sentiu e com a experiência dele, qual a falta que o Fernando vai fazer contra o Atlético Mineiro? Cara, ele vai fazer muita falta, porque o Internacional tem outro comportamento quando abre o seu meio-campo. A gente já falou várias vezes, inclusive aqui no programa, abre o meio-campo com Fernando e Thiago Maia. Entretanto, a gente tem que lembrar que o Rômulo foi muito bem, né, no Grenal, né, e saiu extenuado para o Fernando entrar. E eu acho que vale o gancho também, Maurício, para a gente falar de 5 nomes, né, 2 que são realidade, 1 que está se tornando realidade, 2 que no ano que vem eu espero que sejam grandes exponenciais. A gente está falando de Gabriel Carvalho e Gustavo Prado, que hoje são realidades da base. A gente está falando de Ricardo Matias, que renovou seu contrato e vai ser o centroavante do Internacional, reserva do Borré, passando inclusive na frente do Ener Valencia. E não duvido que o Inter negocie Ener Valencia no ano que vem. E a gente tem 2 bases que eu quero olhar muito, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que é o Luiz Otávio e o Iago Noal. O Luiz Otávio entrou no Grenal, cara, e o Inter estava com 1-0, estava com uma proposta de segurar, morcegar o jogo, e o guri entrou do tipo, vamos para frente, vamos para dentro dos caras e vamos para um centro médio de passada larga, né, com bastante vigor físico, joga de cabeça erguida. Gostei muito dos poucos minutos, não amarelou no Grenal, e o Roger até brincou na entrevista dizendo, o que o Fernando te disser para fazer, tu faz, se ele mandar tu latir, tu late. Né? Porque o Fernando é um gentleman, é o camisa 5 clássico, tradicional, que dá gosto de ver o meio-campo começando com o Fernando. Não sei se tu concorda, Léo. Concordo. Acho que o Fernando ele é um dos pilares do time. Desde que ele foi contratado, eu falei, Fernando e mais 10. O pessoal, não, como assim? Tem o Thiago Maia, tem o Aranque. Não, mas a carreira do Fernando fala por ele. O cara que jogou no Porto, jogou no Manchester City, jogou no Sevilha. O cara teve a carreira inteira no futebol brasileiro, no futebol europeu, perdão. Então, é um jogador que eu já esperava que ele fizesse a diferença. Claro que com a idade ele não consegue, né? Se ainda tivesse jovem, não estava no Inter, né? Mas é questão da lesão e tal, mas é um jogador, para os padrões aqui do futebol brasileiro, diferenciado, né? Ele pode jogar de zagueiro, como jogou, que joga bem, de volante, para melhor ainda, ele consegue marcar, ele consegue abrir o jogo, dar umas arrancadas ali, um bom passe, sempre passe para frente, o lançamento. Então, o Fernando é um desses pilares, mas eu acho que o Inter também tem que ver com cuidado para o ano que vem a questão do mercado de contratações do meio para trás, porque quando sai o Fernando e tem ali Rômulo, Bruno Henrique, que não são volantes, é uma perda brutal ali no meio campo, uma diferença no elenco. O Inter vai precisar de muitos zagueiros, né, porque tem essa questão da lesão do mercado, os jogadores foram vendidos na última hora, né, o Igor Gomes, o Rogel está emprestado, o Vitão pode ir embora, tem o Cleiton, então acho que o Inter vai ter que também contratar zagueiros. E a questão da lateral esquerda, né? Então, o René vai embora, o Bernabé não sabe se fica, então acho que o Inter também tem que olhar com cuidado o sistema defensivo e, claro, ali na frente ver como é que vai ser o Valência. Acho que tem que ter calma com o Ricardo Matias, né? É bom ter renovado, né? Ter aquele gol de letra ali, dá muita confiança, mas eu sou um cara que ainda acredito no Valência, posso estar, morrer abraçado ali, mas acho que é um cara que, pelo status que tem, não dá para se desistir dele, a não ser que, claro, tem uma proposta boa aí para ele ir embora, mas acho que o Fernando é esse cara que o time começa por ele, e o Inter vai ter uma perda muito grande contra o Atlético, porque ele faz a diferença no meio campo. O Fernando é o cara que falta para o Grêmio, né? Foi o exemplo que eu dei antes, né? Com certeza. E valeu a pena a insistência, né? Porque ele estava acertado com o Inter, resolveu voltar para o Vila Nova com uma questão ali familiar, depois o Inter fez a proposta de novo, então acho que é um jogador que tem muito a agregar, não só pela qualidade, mas por esse conhecimento, essa experiência que ele tem do futebol europeu. O cara que trabalhou com o Guardiola, foi campeão no Sevilha, no Porto, então é um cara que tem essa coisa que a gente acha muito importante da liderança no vestiário, um cara que é experiente, que já ganhou, tipo, eu joguei com fulano, eu joguei com De Bruyne, eu ganhei, o Guardiola me treinou, sabe? Então é um cara que
impõe respeito no vestiário, tanto pela qualidade, mas pelo currículo, pela experiência. Um jogador muito importante para ele. Inclusive, essa entrevista que eu citei do Fernando foi interessante, que ele fez um bate-bola, né? E aí perguntaram para ele qual foi o melhor técnico dele. E ele foi treinado pelo Guardiola, né? E a resposta dele foi Lopetegui, no Sevilha. Ele não colocou o Guardiola como melhor técnico, mas sim o Lopetegui no Sevilha. E aí, enfim... Que não deu certo no Real Me Madrid, surpreendeu que ele não falou o Cudê, né? Mas o Giba trouxe uma situação interessante, que é sobre o Iago Noal. Porque o Iago Noal, ele sobe e ele desce e ele fica no sub-20. Ao contrário do Luiz Otávio, que subiu, desceu e agora voltou. Ricardo Matias, a mesma coisa. E a gente pega nas coletivas do Roger e ele fala que se subir e descer com uma unha imensa, não volta ao profissional. Eu tenho acompanhado a Copinha de perto, tá? E daqui a pouco a gente já vai colocar na tela aí rapidinho as semifinais, as quartas, aliás. O Iago Noal, ele tá com uma personalidade um tom acima do que ele deveria estar. Por isso eu acho que ele não volta pro profissional. Saltinho. Toma uma pancada, começa a debochar dos caras. Tu ter personalidade é uma coisa. Agora, tu achar que tu é mais jogador, tu ter um comportamento como se tu tivesse ganho uma Libertadores no profissional e desceu ali pro sub-20 só para recuperar uma lesão, é o que ele tá fazendo, tá? O que eu percebo na Copinha. É um comportamento acima do tom do Iago Noal. Então, eu acho que o Roger deixou ele lá para alguém encostar e... Dar uma marinada. Guri, não é assim. Não é assim. Tem bola no pé. Tá. O Iago Noal é aquele cara que recebe a bola e ele vai decidir. E talvez até melhor que o Gabriel Carvalho. Olha... Tá? Talvez até melhor que o Gabriel Carvalho no poder decisivo. O Gabriel Carvalho é o jogador que te abre espaço. O Iago Noal é um jogador um pouquinho mais vertical, é um jogador um pouquinho mais decisivo. Então, mas ele está um tom acima. Isso é o que eu percebo. Então, já que eu puxei a Copinha, miudinho, ó, rapidinho na tela, as quartas de final da Copinha, da Copa da Federação Gaúcha, para a gente esclarecer aqui que foram definidos, né, os horários de ida e de volta. No próximo sábado, às 3 da tarde, então, os jogos de ida. O Inter enfrenta o Juventude no CT Morada dos Quero-Queros. Passo Fundo recebe o Gaúcho no Vermelhão da Serra. E no domingo, dia 3 de novembro, às 3 da tarde, o Juventude recebe o Inter no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. E o Gaúcho recebe o Passo Fundo na Arena BH, lá em Passo Fundo também. Entre Inter e Juventude sai o adversário do Ipiranga, que já está classificado direto para as semifinais. E entre Passo Fundo e Gaúcho sai o adversário do São José, que classificou em primeiro com 18 pontos. Eu gosto de falar isso. Invicto. Invicto. Desde que a Zeca TV começou... Ô, Chicão, São os pés quentes, né? o lencinho para limpar a barba ali do orgulho. Empolgou, né? Empolgou. São José e Ipiranga são os grandes favoritos, né, da Copinha, até porque continuaram, né, mantiveram o ritmo ali da Série C, né? Infelizmente São José caiu, tem que se reformular ali pro ano que vem. O Ipiranga conseguiu escapar, também bateu na trave, estava ganhando do Ferroviário, enfim, de novo, não subiu, mas mantiveram o ritmo. E é muito importante, né, que além do título é a vaga na Copa do Brasil, né, que nenhum dos dois conseguiram via Campeonato Gaúcho, mas tem que falar uma coisa aqui, né? O Grêmio, campeonato de 6 de 9 se classificaram, o Grêmio ficou em penúltimo, cara. Tudo bem, é o time de transição, não sei o quê, mas, pô, se a base do Grêmio ficar em 8º num campeonato de 9, tudo bem que é importante revelar jogador, que não é ser campeão, mas, pô, o Grêmio, que sempre tem revelado grandes jogadores, me decepcionou essa campanha. Lembrando que dos grandes... O Inter quase ficou fora também, né? Lembrando que dos grandes, o Grêmio foi o que mais utilizou jogadores do profissional, tá? E o Inter está jogando com uma categoria a menos, né? O Inter não joga com sub-20, ele joga com sub-17. A maioria do elenco é 17, 18 anos e o Grêmio chegou a usar até o Diego Costa aí, né? Teve um jogo que o Grêmio tinha 6 profissionais. O Rodrigo Caio jogou, o Aravena jogou naquele Grenal, o Arezzo, o Natan Fernandes, o Ronald, não sei se esse Arezzo eu tenho curiosidade, eu não vi um jogo desse cara ainda. Ele é centroavante, né? Quem? O Arezzo. Centroavante. O Arezzo eu levantei uma polêmica aqui, né? Uruguai. Produzindo o programa. Jogou? Não vi. Que o Arezzo tem 8 jogos com a camisa do Grêmio
e 91 minutos. Agora tem o do Grenal que eu não contabilizei, tá? Mas o Arezzo até então tinha 8 jogos e 91 minutos. E aí, o Albano, se eu não me engano, estava comigo aqui e ele esclareceu que o Arezzo, quando contratado, foi dito para ele, ó, tu vai ser contratado agora, mas tu vai ser preparado para 2025 e aí, a partir de 2025, o Gauchão é contigo. Então, talvez a gente vai ver mais coisas do Arezzo em 2025 no Campeonato Gaúcho. Esse é o período, tanto para ele quanto para o Aravena, de adaptação, né? O Aravena agora começou a desabrochar, né? Virou titular, fez bons jogos, teve a bola do jogo no Grenal e daquele lance, futebol é assim, né? O Aravena teve a bola para fazer o gol, na saída de bola o Inter fez o gol. E era um momento que o Grêmio achou contra-ataque. O Monsalvo já chegou pronto, né? Que foi uma grande surpresa para a gente, mas é um cara que sempre teve personalidade lá no Independente Medellín, então acho que o Arezzo está sendo... É o jogador do ano que vem, né? Para se ambientar com pré-temporada, pega um adversário mais fraco no gauchão para ganhar confiança. Aí vamos ver do que ele é feito, né? Foi a aposta que ele fez. Mas vou te dizer que, para mim, assim, das 3 contratações, tá? O Arezzo, o Aravena e o Monsalve, eu tinha mais esperança no Arezzo, por ser um jogador que ele debuta no Peñarol, ele faz bons campeonatos com o Peñarol, vai para a Europa, não performa bem na Europa, o que é comum de um jogador jovem. E ele volta. Ele tem 23, 24. Ele é um jogador jovem, ele é um centroavante jovem. Ele teve um gol em, acho que 19, 20 jogos lá no Granada. Mas tudo bem. Às vezes tu sai da América Latina e não performa bem, isso é muito comum. Mas era um jogador que eu achei que ia chegar no Grêmio e iria deslanchar. Foi uma surpresa ele não performar. Está mais atrás na fila dos 3 aí, né? É, que tinha mais bagagem, né? Porque estava na Europa, né? É o cara que tinha mais... Mas assim, ó, o Grêmio, assim, ó, ficou muito... Desculpa voltar para o Grenal, mas o Monsalve não pode ser reserva. Ou ele joga junto com o Cristaldo, ou o Cristaldo tem que ser banco dele, mas o Monsalve não pode ser reserva do Grêmio. E o Soteldo também não pode ser reserva do Grêmio, entre os pontos que tem. Porque ele é individualista, porque ele é enfeitado. Mas o Grêmio melhorou, teve a chance que teve no Grenal quando entrou o Soteldo. Giba, chegamos na reta final aqui do Virando Jogo sem clubismo. Atlético Mineiro e Inter, Grêmio e Atlético Goianiense. Palpites. Inter 1-0 no Atlético Mineiro, Grêmio 3-0 no Atlético Goianiense. E agora com clubismo. 4-0 no Atlético Goianiense. Imaginei. Léo. 2-0 Grêmio, 3-1 para o Grêmio, para ficar diferente. Vou ser otimista, acho que o Inter ganha do Atlético pensando na Libertadores por 2-1. Chico. Eu acho que o Inter ganha de 2-0 e acho que o Grêmio ganha de 3-1 porque sempre toma um gol. E é por isso que eu votei. Pensamos a mesma coisa. Então tá, chegamos ao fim do nosso Virando o Jogo dessa sexta-feira. Segunda, o Rogério volta aqui. Até mais, um bom final de semana para todos. Se cuidem.